coleguinhas, agora vamos com a explicação, né? Explicação do livro da página 141. Vou iniciar com o título, né? Os meios de transporte. Para não ler a leitura completa, eu destaquei algumas partes da explicação que eu achei importante destacar. Olha só, o primeiro tópico diz assim: para ir de um lugar para outro, trabalhar, transportar mercadorias e etc., utilizamos veículos como automóvel, ônibus, bicicleta, motocicleta, caminhão. Estes veículos são os meios de transporte. Então, para se locomover de um lugar para outro, né, utilizamos os meios de transporte. Como, por exemplo, né, a moto, o carro, né, o ônibus. Eu vou destacar para vocês a questão do ônibus. Olha só. Segundo tópico aí do livro. Alguns transportam várias pessoas ao mesmo tempo e, por isso, são chamados de transportes coletivos. Então, onde é que o ônibus se encaixa? Nessas características. Então, o ônibus ele é um meio de transporte que transporta várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, ele é chamado de transporte coletivo, porque transporta várias pessoas. Então, um número determinado de pessoas é chamado de coletivo, tá certo? Olha só. Na cidade, o ônibus é o transporte coletivo mais utilizado pelas pessoas para deslocamento de um lugar a outro, né? Aqui na nossa cidade não é tão utilizado, né? Porque a nossa cidade é pequena. Mas nas cidades grandes é um dos meios de transportes mais utilizados, né? Que é o ônibus coletivo. Já chama logo, vou pegar o coletivo, né? Que aí já sabe que é o ônibus. Aqui na nossa cidade utilizamos para se locomover de uma cidade para outra, né? Como no caso de Paulo Afonso. Quando a gente vai a Paulo Afonso, utilizamos o ônibus ou a van, né? Que também é um transporte coletivo, porque leva um número determinado de pessoas, tá certo? Olha só, e existem 3 meios de transportes. O meio de transporte terrestre, o meio de transporte aquático e o meio de transporte aéreo. Como o próprio nome já diz, cada um a gente já sabe destinar as características. Por exemplo, o transporte terrestre. Como o próprio nome já diz, ele se locomove na terra, né? Quais são eles? O ônibus, a moto, o caminhão, o automóvel, né? São meios de transporte terrestre e vários outros. Agora, aquático, como o próprio nome também já entrega, né? É um meio de transporte que utiliza a água para se transportar, né? Como, por exemplo, o barco, o navio, né? E vários outros. O meio de transporte aéreo. Aéreo utiliza o ar, o céu, né? Então, quais são os meios de transporte aéreo? O avião, o helicóptero, né? E também tem outros, né? E etc. Então, tem 3 tipos de meio de transporte. Vamos dizer novamente. Terrestre se locomove pela terra. Aéreo se locomove pelo ar. E o aquático que utiliza a água, certo? Terrestre, aéreo e aquático, tá bom? Olha só. Esse assunto ele é bem interessante e também bem simples de se entender, né? Agora, tia Mica vai fazer a explicação da atividade. Vamos com a explicação da atividade, coleguinhas?